Começando mais um Carnicast, o primeiro podcast do Brasil a falar de carnes e produtos cárneos de uma forma simples, fácil, mas não deixando de levar conteúdo pra galera. E hoje estamos continuando a sequência que nós começamos na semana passada, que é na verdade levar pra galera os dados que nós apresentamos no Meat Leader, um evento que reuniu mais de 90% de representatividade das indústrias produtoras de produtos cárneos do Brasil, e também tiveram clientes fora do Brasil, do Paraguai, da Bolívia, e com várias palestras, e uma das palestras foram algumas pesquisas que nós fizemos internamente. Juliano, junto com a sua equipe de P&D, aproveitar para agradecer o pessoal lá, o Anderson, o Rogério, Juliana, Renata, Ariane, Carol, todo mundo que participou da formação desses dados aqui, porque na verdade a gente vem aqui, estou aqui de novo com o Juliano, o Juliano vai virar host aqui, tá vendo que o Lucas não tá vindo, então o Juliano tá me substituindo, eu tô substituindo o Lucas aqui, mas que tem a ideia de levar conteúdo para o pessoal. Então, nós fizemos várias pesquisas, as pesquisas mostraram algumas tendências e a gente está aqui compartilhando, dando a cara a tapa, alguns dados coerentes, alguns dados a gente não sabe explicar o porquê. E mais uma vez aqui com o Juliano para continuar o evento da semana passada, continuar o episódio da semana passada, é uma sequência de 3, esperamos ter mais 1 ou 2 pelo menos para falar de alguns dados que estamos gerando, e a partir de agora a gente começa uma temporada que é eventualmente trazer alguns dados que nós estamos pesquisando, porque não vale nada, Juliano, a gente fazer uma pesquisa e guardar aquela pesquisa, ou aquela pesquisa ser utilizada para alguma empresa para fazer um produto e ganhar e não compartilhar os dados que estão levados. Então a gente vai voltar um pouquinho no tema que nós finalizamos na palestra lá. Fala pra galera, se cumprimenta, a galera já te conhece, já sabe que você é de casa. Mas mais uma vez com a gente aí. Muito obrigado, Juliano. Mais uma vez gostaria de agradecer o convite, a oportunidade de estar participando, de estar mostrando um pouco do trabalho realizado, né, pela equipe toda de P&D, né, como você falou lá, os nossos 5 integrantes lá do P&D, fora o pessoal de apoio também, o Laboratório CQ, toda a fábrica, que quando nós precisamos de amostras e de rodar testes, estão sempre dispostos ali a nos ajudar, né? E é sempre um prazer muito grande divulgar parte do nosso trabalho. Afinal de contas, o time de P&D ele fica lá na bancada, ele fica atendendo às demandas dos nossos vendedores técnicos, que são muito altas e exigentes, e sempre que trabalhos assim saem, a gente acaba aprendendo e aprofundando os nossos conhecimentos. E isso gera aquela corrente do bem, né, de vontade de aprender, de aprofundar, de entender com mais detalhes o que está acontecendo ali durante a aplicação dos nossos produtos, do que a gente faz na casa lá, na casa dos nossos clientes, né, no produto final. Isso é muito bacana para a gente, é muito gratificante. E aproveitar também para parabenizar a equipe, a galera que fez o tratamento estatístico, tem alguns professores envolvidos nesses trabalhos também, isso vão gerar publicações, a gente vai levar para revistas isso aí, a gente vai disponibilizar esse material também em plataformas digitais, estamos falando aqui no material, e a galera que fez o tratamento estatístico mostrou que os resultados eles estão muito coerentes, os resultados não coerentes com a prática, por isso que nós resolvemos trazer muitos dados aqui, mesmo sem saber ou contradizendo o que a gente esperava, mas trazer o dado, porque os trabalhos foram feitos em triplicata, os trabalhos foram feitos, os desvios padrões deram baixo, as curvas deram excelentes, então até o pessoal que fez o tratamento estatístico pediu para parabenizar, que olha, o trabalho foi feito por uma equipe que sabe manusear o equipamento, que sabe fazer análise, de fato a equipe que você tem lá é muito bem treinada, parabéns pelo trabalho de toda a galera lá, tá? E aí, hoje nós vamos continuar. Hoje os dados mostram pra gente uma coisa que a gente já espera, uma coisa, mas tem alguns dados ali. A gente volta um pouquinho no tema que nós finalizamos na semana passada, o episódio. A galera comentou ali, uns concordaram, outros não. E que é o episódio temperatura. Vamos avaliar a temperatura e o que ela mexe em alguns parâmetros do processo. Então, nós trouxemos aqui na semana passada o congelamento.
e como o congelamento afeta o consumo de nitrito. Então, para quem não ouviu o episódio da semana passada, a gente falou de velocidade de consumo de nitrito. Então, nós preparamos massa, uma massa de linguiça, uma massa característica de linguiça frescal ali, em torno de 60% de pernil, 15% de gordura, 15% de água, não lembro se era 15 ou 20% de gordura. Era 15 ou 20% de gordura, você lembra? Acredito que uma com 15% e a outra com 20%. Nós fizemos 15% de gordura, ó, o dado aqui tem mostra pra gente, com 20, não deixa não tem com 20 quando nós mudamos o teor de mioglobina. Sim, mas era 15% de gordura e 15% de água. Essa aí foi a formulação, gente, da linguiça. Então tá aí, ó, a formulação da linguiça aí. Lógico, tem condimento também, tem outras coisas, mas aqui é a parte básica da formulação de linguiça. 62% de pernil, 15% de gordura, 15% de água, 500 ppm de nitrito, 0,18 de eritorbato, 0,02% de ácido cítrico e 1,8% de sal no final ali. E aí nós avaliamos o consumo de nitrito dessa amostra armazenada sob temperatura de refrigeração e avaliamos o consumo de nitrito quando essa amostra está submetida ao congelamento. E aí exploramos isso na semana passada e, para nossa surpresa, em alguns produtos, como por exemplo a massa padrão, que ela tinha um consumo de 16 ppm de nitrito por dia, passou a consumir 34 ppm, quase 35 ppm de nitrito por dia ali, quando a amostra ficou congelada. Isso gerou uma intriga, porque eu sempre pensei que se eu congelasse o produto, o consumo do nitrito ia paralisar ali, ou diminuir muito pelo menos, e acelerou. Foi no caso também quando nós fizemos uma tentativa com mais eritorbato e congelamos, acelerou para 30 ppm por dia. Quando nós fizemos uma amostra que tinha um pH em torno de 5,5 ali, com mais ácido, o consumo foi de 49 ppm por dia. Embora esta mantida sob refrigeração tenha tido um consumo de 59, tenho os dados aqui tratados estatisticamente que mostram os consumos. A gente explorou bastante isso aqui no episódio passado e mostrou inclusive a significância do processo de resfriamento e de congelamento no consumo de nitrito. Para acidez, refrigerado consumiu mais. Quando nós temos um universo onde nós temos menos nitrito, começamos com 250 ppm ali, refrigerado também consome mais. Porém, quando nós temos a amostra padrão ali, que é aquela que nós mostramos para o pessoal, nós falamos a fórmula aqui, o congelado consumiu mais rápido, e também quando nós aumentamos o eritorbato, também a amostra mantida sob congelamento aumentou. Fica novamente um apelo para a galera que entende esse mecanismo, que concorda, que não concorda, porque é meio contraintuitivo esse dado, e nós também vamos repetir essas análises para ver a consistência disso em outras condições de fabricação ali também, em outras formulações, com outras matérias-primas, enfim. E aí a gente começa a falar da temperatura ao contrário agora. Nós avaliamos o cozimento e o que acontece durante o processo de cozimento num produto. Então, fala pra gente, Juliano, o que foi feito? Como que foi feito esse teste aqui? Nós preparamos uma massa padrão, e como que nós fizemos? Fala aí com o pessoal. A gente seguiu o mesmo raciocínio, a mesma base dos primeiros estudos, né? Então, uma massa padrão, alterando as concentrações de nitrito, né, na primeira com 250 e uma outra massa com 500 ppm de nitrito. Essas amostras sempre feitas em triplicata, que depois nós determinamos a atividade de água, a concentração de nitrito, a temperatura ao longo dos intervalos de tempo que a gente ia retirando essas amostras de dentro do aquecimento, né, do forno, além das análises de textura também que nós submetemos essas amostras. Existiram algumas preocupações ali, Carlos, com relação a, embora nós temos um bom forno, um forno combinado, né, que a gente consegue controlar a temperatura, a concentração de vapor d'água ali dentro do forno, mas a gente nota que a resistência o sistema de aquecimento, o soprador de ar ali do forno, ele está em uma das laterais. Então a distribuição das amostras ali foi de maneira aleatória, para a gente garantir que aquela triplicata de amostra,
que nós estamos retirando né, no intervalo de a cada 10 minutos, né, nós começamos com 10 minutos, né, depois mais 10 minutos uma outra amostra, depois a gente espaçou um pouquinho mais, até atingirmos a temperatura interna da massa em torno de 72 a 75 graus ali. Então a ideia de tirar a triplicata e determinar a temperatura interna é para a gente realmente garantir que aquela amostra que nós estávamos colhendo ali para realizar uma batelada de testes depois, ela tinha um gradiente de temperatura ali próximo do que nós esperávamos para aquele tempo de cozimento. Então, alguns cuidados foram tomados para a gente conseguir depois analisar e ter segurança nos dados e mandar isso para frente aí para a gente trabalhar essas informações. Então, quando nós optamos por fazer esse tipo de análise, não só para dar trabalho para o pessoal ali, mas nós buscávamos entender em que momento do cozimento algumas coisas acontecem. Quando a gente coloca qualquer produto no cozimento, e esse cozimento ele é feito de forma não em processo de cooking, onde você cozinha dentro da embalagem, você tem perda. Quando esse cozimento é feito em estufas, você tem perda de líquido ali, você perde um pouco de gordura se você acabar derretendo, depende da qualidade dessa gordura. O produto ele entra com uma textura e sai com uma outra textura. O produto entra com uma atividade de água e sai com outra atividade de água. Ele entra com uma aparência e sai com outra aparência. Ele entra com um percentual de nitrito e sai com outro percentual de nitrito. Além de entender o que acontece, quantificar o que acontece, nós buscamos tentar entender em que momento do cozimento isso acontece. Então a gente cozinhou a 75 graus constante, o forno ficou a vida toda a 75 graus e fomos coletando amostras ali nos intervalos de tempo ali. E aí nós temos o gráfico do consumo de nitrito por tempo, né? Então nós vemos ali, para a galera que não está conseguindo ver a tela que está sendo projetada nesse momento, está só nos ouvindo, está no carro, ou está no trabalho, ou está indo para o trabalho, ou voltando do trabalho, a gente vê que ali você começa a ter um consumo mais acelerado do nitrito a partir de 30 a 40 minutos do processo de cozimento. E essa é sempre uma dúvida. A gente sabe que consome nitrito na estufa. Primeiro, quanto de nitrito consome e depois em que momento esse nitrito é consumido. Você via que uma amostra ali que entrou na estufa com algo em torno de 300 ppm, saiu da estufa com algo um pouquinho mais de 150 ppm ali. E uma amostra que entrou na estufa com 150 ppm saiu com algo em torno de 100 ppm da estufa. Mas em que momento do cozimento isso acontece? Nesse trabalho nós mostramos que aconteceu em torno de 40 a 50 minutos de cozimento. Mas isso na minha cabeça tem a ver, além do tempo que é necessário para todas aquelas reações que nós falamos na semana passada acontecerem, eu tenho um gráfico relacionando isso com temperatura, né? Em qual temperatura eu tenho consumo maior de nitrito? Tem alguns trabalhos, tem um trabalho muito legal publicado na Mid Science que eu vira e mexe, eu estou dando uma olhada nele lá, que é a cinética, que avalia a cinética do consumo do nitrito durante o cozimento. E aí ele faz vários cozimentos, fica como ideia para a galera que está assistindo aí, querer fazer, a galera que é cientista, os professores também fazer, e para a gente também fazer, que é cozinhar não só 75, mas cozinhar 50, 55, 60, 65, 70 e fazer tempo constante e várias temperaturas e mudar as variáveis ali. Aqui não, a gente deixou 75 graus e aí, medindo a temperatura interna do produto, nós vemos que o consumo de nitrito tem uma inclinação muito grande na curva de consumo de nitrito quando a temperatura está ali em torno de 60, um pouquinho antes de 60, 58 graus Celsius ali. Quando a temperatura da amostra interna atinge algo em torno de 60 graus Celsius, o nitrito que vinha num consumo, apesar de ter um consumo, mas era um consumo um pouco baixo, ele despenca. Ele começa a cair. Eu tenho uma mudança muito drástica na curva, no perfil da curva, e ele começa a cair. Então,
eu vejo que nessa temperatura eu tenho consumo acelerado de nitrito. E aí elucida pelo menos uma dúvida que eu tinha na minha cabeça. Eu coloco uma salsicha para cozinhar dentro da estufa, eu sei que ela entra com um percentual de nitrito e sai com outro. Mas em que momento desse cozimento? A gente vê que o momento do cozimento é quando a temperatura atinge algo em torno de 60 graus Celsius, que o consumo acelera. Se eu medir outros parâmetros, eu vou ver que esse dado ele coincide. Então, olha lá, a amostra entra com um peso dentro da estufa e sai com outro peso dentro da estufa. Neste caso aqui, no nosso experimento, ela perdeu ao longo do processo todo algo em torno de 20% do seu peso, que é um cozimento ali que a gente vê para algumas linguiças, é uma quebra de estufa ali, lógico, dentro da indústria eles tratam esse processo de cozimento com um pouco mais de cuidado, não que nós não tivéssemos tido cuidado, não tivemos cuidado ao fazer. Às vezes começa com uma temperatura mais baixa, 55, 60 graus, vão escalonando essa temperatura justamente para que essa quebra não seja tão agressiva. Nós, por uma questão científica, adotamos a temperatura de 75 graus constante para a estufa e essa temperatura foi mantida até o final do processo. E aí, esse dado, em que momento se perde, é uma coisa muito interessante. Tem até muitos dizem, quando se trata de processo de cozimento, que primeiro eu seco a minha amostra, então eu trabalho com a estufa com uma renovação de ar constante no início ali, com o objetivo de secar, selar, dar uma selada na proteína por fora e essa camada proteger a peça para que eu evita ou diminua a perda. Então, por conta desse processo, esse processo é verídico e tem alguns trabalhos que mostram que isso dá certo realmente, principalmente para salsicha, isso é relevante, nos leva ou me levava a crer que a quebra de cozimento se dá nos primeiros minutos de cozimento. Ela se dá naquele primeiro tempo ali de cozimento, eu tenho uma quebra mais acelerada e depois essa quebra ia diminuindo ao longo do passar do tempo, sendo que lá no final eu já não tenho muita quebra. Nos parâmetros que nós avaliamos, e fica a dúvida para pesquisar, para continuar a pesquisa e avaliar outros parâmetros, variar a pressão de vapor, ou seja, mais vapor, como que isso mostrou para a gente que a quebra acentua também em uma temperatura em torno de 60 graus Celsius. Quando a temperatura está ali um pouquinho antes de 60, 58, 59, a curva de perda de peso do produto ela acentua e a quebra começa a ficar com um gráfico quase em pé. Para a galera que está vendo, está tendo a oportunidade de ver e visualizar esse gráfico, mas para quem está só ouvindo, imagina um gráfico que ele vem ali com um leve aumento, quando o produto passa de 30, 40, 50 graus, começa a ter uma inclinação a maior depois de 50, quando passa de 60 a 62, ele fica um gráfico quase em pé. E neste processo que nós fizemos, a perda de peso durante o processo de cozimento se dá quando a amostra passa de 60 graus. E a gente começa a ter alguma noção do que está acontecendo ali com o produto, quando nós analisamos outros dados, né? Como, por exemplo, atividade de água. A amostra entra com uma atividade de água de 0,97 ali. Nós tínhamos duas atividades de água diferentes ali, né? Variações de formulação, uma era 0,97, outra era entre 0,95 e 0,96. E elas saíram ali com uma atividade de água em torno de 0,94, um pouco até abaixo disso depois de cozido. De fato, uma linguiça calabresa ela tem uma atividade de água menor do que uma linguiça frescal. A massa de mortadela tem uma atividade de água e a mortadela no final tem uma atividade de água diferente. E aí, em que momento esta atividade de água cai? Para mim isso era mais intuitivo, eu imaginava realmente que a atividade de água caísse na temperatura em torno, pasmem, de 60, 70 graus Celsius ali, ou 58 graus Celsius. Por quê? O que está acontecendo, Juliano, quimicamente, fisicamente, com esse produto nesta temperatura? Você está coagulando proteína ali, né? As transformações físicas no produto elas estão acontecendo agora. Ganho de dureza, perda de água já aconteceu. Ali você está consolidando ali
a etapa final ali de obtenção daquele produto, né? É interessante que coagulando a proteína aí, você fica com a parte inorgânica ali ativa ainda, porém nessa temperatura, no final do cozimento ali, é que as coisas estão acontecendo, né? Você realmente está finalizando. Na indústria, você escalonar, né? Você ter uma rampa de cozimento, para diminuir as quebras, para você ter uma eficiência melhor de processo, ela talvez esconda um pouco esses resultados. Ali, como nós partimos de uma temperatura constante e o fator determinante foi tempo, né, a gente pegou o momento real em que há uma queda realmente acentuada ali desses valores e a transformação do produto acontece. Eu acredito que possa ser isso. Então, muito das coisas que acontecem, das transformações que acontecem na estufa tem a ver com a coagulação proteica. O consumo de nitrito, ele acelera na etapa de coagulação proteica, a perda, a liberação de líquido. De fato, eu estou coagulando proteína, ela vai perder capacidade de retenção de líquido, ela vai liberar esse líquido para algum lugar. E gordura também, eu vejo se eu conseguir medir como começa a perder de gordura dentro da estufa, eu vou ver que ela vai perder quando a proteína está coagulando. De fato, quando a gente faz alguma carne, alguma coisa em casa, a gente vê, né? Que dependendo da temperatura ali, começa a liberar líquido, dependendo da temperatura de coagulação, não lá no início do processo de cozimento. A atividade de água cai e a textura aumenta também na temperatura ali que vai 57, 58 graus. Se eu analisar a dureza do produto, eu passo a ter um ganho significativo de dureza após a temperatura de cozimento, onde eu inicio a coagulação proteica. A proteína carne, ela tem várias proteínas, né? Ela tem ali actina, miosina, as proteínas miofibrilares, proteínas de colágeno também. Cada uma tem uma temperatura de coagulação diferente. Então, dependendo de uma carne, eu vou perder mais para o final. Por exemplo, uma carne de um animal. A gente teve um episódio aqui do Sérgio que falou de animais quando eles demoram muito a ser abatidos. A idade do animal influencia porque diminui não a quantidade de colágeno que envolve os feixes de proteína ali, mas diminui a solubilidade desse colágeno. Então, proteínas de colágeno requerem temperaturas maiores para coagular. Então, provavelmente, uma carne de um animal mais velho vai perder menos, ou a temperatura de coagulação vai ser um pouquinho mais estendida, mas algumas proteínas miofibrilares ali, actina, miosina, vão coagular em temperaturas mais baixas. Então, por isso que a gente vê uma faixa. A gente nunca fala da temperatura de coagulação exatamente 58 graus Celsius, não. A gente vê sempre uma faixa de trabalho, porque depende muito da composição proteica desse animal e como que essa proteína está composta. E aí, quando a gente fala de textura, ganho de textura, a gente já deixa, olha a redundância aí, né? Deixar uma deixa, mas a gente já deixa o espaço aberto e a vontade da galera que se interessou por esse assunto de ouvir o nosso próximo episódio da semana que vem, que a gente vai falar justamente de textura. E quais os fatores que afetam na textura, agora trazendo para o campo de aditivos. Os nossos aditivos ali, os fosfatos, o sal, como que eles interagem com variações de carne magra, variações de água, variações de gordura para a mudança. Então já estou fazendo uma propaganda do próximo episódio. Este de cozimento e variação de temperatura com congelamento ali, resfriamento. Um episódio um pouquinho mais curto para você dar uma descansada. A gente vem de 2 episódios longos aí, né? Um com o André e o outro aqui com o Juliano dividindo o tema comigo aqui. O próximo também vai ser longo, mas a gente espera que você esteja gostando do podcast. Se você quer acrescentar alguma coisa para o pessoal sobre cozimento, temperatura ou... Tá ótimo, foram resultados interessantes aí. A gente... no dia a dia, lá na lida, a gente aprende, acaba observando que muitas vezes a entrega pelo menos no nosso segmento lá, a nossa entrega é de mix, é de produtos que vão ser aplicados lá no cliente, e é claro que nós fazemos aplicações ali para
para avaliar o produto, para degustar, para ver como é que ele ficou, se está no perfil adequado, se não tem nenhum imprevisto acontecendo, se está tudo certinho para a gente mandar para um teste industrial ou enfim, para produzir. Mas esse tipo de informação, ele traz novos elementos ali para a gente pensar melhor no desenvolvimento de novos produtos, né? Então, cada vez que nós pesquisamos nesse sentido e a gente encontra algumas informações ali, mesmo que não totalmente desvendadas, a gente acaba, de certa maneira, trazendo isso para o dia a dia, para o dia a dia de entrega, de produção, de entregar produtos melhores aí para os nossos clientes. Então, este foi mais um episódio do CarneCast. Muito obrigado, Juliano, mais uma vez. Muito obrigado a você que está nos assistindo, nos ouvindo até agora. Espero que esteja gostando, que esteja contribuindo de alguma forma. E não deixe de dar o seu like se gostar, avaliar positivamente, mas também, se não gostar, dar sugestões aí, tá? Muito obrigado e até a próxima semana.